Queria agradecer ao meu pastor, à amada igreja, pela oportunidade, a honra de estar aqui nesse altar para falar daquele que é único. E a nossa mensagem hoje é sobre isso, o único. O único que é capaz de transformar vidas completamente. Antes de eu iniciar, eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e tivesse esse momento seu com Deus. Minha oração hoje pela manhã, durante a tarde e agora vindo para cá, foi que eu não ficasse aquém daquilo que a palavra dele quer comunicar e que eu não vá além daquilo que ele quer nos comunicar essa noite. E que você possa receber aquilo que Deus tem guardado para você em sua palavra. Senhor, toma a tua igreja nessa noite, Senhor. Somos como vaso de barro em tuas mãos, Senhor. E esta noite, aprove o Senhor que eu estivesse aqui para falar da tua palavra. Que ela encontre refúgio no coração dos meus irmãos, assim como ela encontra refúgio em meu coração, Senhor. Que ela seja uma palavra que venha trazer transformações em nossas vidas, Senhor. Que venha nos dar a direção do caminho, aquilo que tu queres, Senhor. Eu oro assim, Senhor, pela tua igreja, pelas nossas vidas. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, ele se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 até o 6. Eu não sei se o telão recebeu. Ah, está aqui. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, querido? Antes da gente entrar totalmente nesse texto, para podermos meditar nele e pegar as aplicações que ele nos dá, é preciso que a gente entenda um pouco do que vinha acontecendo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos capítulos anteriores, primeiramente, lá atrás ele tem um encontro com Lázaro morto, e as suas irmãs falando que se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. E Jesus falou que aquilo não era morte, era para a glória do Pai. E Lázaro é ressuscitado. Jesus, ele entra em Jerusalém com muita glória. As pessoas com palmas falavam: Hosana, Hosana nas alturas, bendito seja o Senhor. E ele é ali ovacionado. Mas no capítulo anterior ao capítulo 14, no capítulo 13, eu vejo que Jesus começa a preparação final dos seus apóstolos. Primeiro Jesus pega uma bacia, pega um pano, e com essa bacia, com esse pano, com essa toalha enrolada em sua cintura, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Tanto é que Pedro fala: Senhor, lavarás os meus pés? E Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala assim: não, Senhor, então lava a cabeça, lava o corpo inteiro. E em seguida Jesus fala que ele vai ser traído. Que ali no meio dos discípulos, dos 11 reunidos, tinha um que iria traí-lo. Jesus fala
que ele vai ser preso e vai ser morto. Como assim? Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que Jesus tinha vindo para a restauração, para implantar o reino de Deus na terra. Eles esperavam por esse libertador. Eles não estavam entendendo aquela fala, como é que ele vai embora? Como é que aquele homem que eu estou seguindo, aquele homem que é Deus que eu estou seguindo, que é o Messias, que eu sigo há 3 anos, chega agora, nessa jornada, e fala que vai morrer. E Pedro fala, não, Senhor, onde o Senhor for, eu irei contigo. Jesus já tinha falado, para onde eu vou, não podeis ir agora. E ele não entende aquilo, ele fala, não, onde o Senhor for, eu vou agora. E Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, olha só, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Como é que você diz que vai para onde eu for? Então, mediante esse cenário que é instaurado, tenta imaginar como é que está a cabeça dos discípulos. Tenta imaginar como aqueles homens que viram Jesus realizar os milagres que realizaram, que viram Jesus curar cego, e por último, um dos últimos milagres, ressuscitar um morto. Como é que esse Messias, como é que esse seu mestre, agora diz que ele vai morrer e vai para um lugar que eles não podem ir agora? Imagina você dentro desse cenário. Tenta se imaginar. Hoje, nós temos todo um apanhado do que aconteceu, o que aconteceu depois. Nós sabemos tudo o que foi feito. Mas aqueles homens não. Aqueles homens, eles estavam esperando no reino de Deus aqui na terra. Eles achavam que a restauração, né, ia vir pelo governo, pela área política. Jesus ia restaurar tudo. Ou esperavam um libertador como Sansão, que vinha e abatia os filisteus. Como esse homem tão poderoso, que realizou milagres que nenhum homem realizou, poderia dizer agora que vai embora. Poderia dizer agora que no meio deles existia um que o ia trair. E existia um, né, que era um dos líderes dele, que era Pedro, que iria o negar. Só no Evangelho de João, Jesus pronuncia 7 vezes, eu sou. Em João, no capítulo 6, no versículo 48, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Em João, no capítulo 8, no versículo 12, ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Ele vai no capítulo 10 de João, no versículo 9. João, capítulo 10, no versículo 9. Ele vai dizer assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, e entrará e sairá, e encontrará pastagem. Ele é a porta das ovelhas. No 10 ainda, no versículo 11, logo em seguida, ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E era justamente aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. Quando ele pronunciava aquelas palavras para os seus discípulos ali, ele estava mostrando o que ele tinha falado sobre o bom pastor, que ele daria a vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer assim, eu sou, lá no capítulo 11, 25 de João, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está falando sobre a salvação, sobre a vida eterna. Ele nos prova isso todos os dias, que Ele é a ressurreição, Ele é a vida. No capítulo 14 que nós lemos
agora 14:6, Jesus vai dizer assim, vou esperar o telão nos ajudar, João 14, no versículo 6. Ele diz que ele é o caminho, ele diz que ele é a verdade, ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus ele não diz que ele é um dos caminhos. Como a gente costuma ouvir o mundo dizer que todos os caminhos levam... Vamos lá, igreja. Todos os caminhos levam... Assim diz o mundo. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Eu aprendi enquanto novo que essa fala que todos os caminhos levam a Deus, eu entendo que todo mundo vai ter que passar pelo julgamento, mas a salvação só existe um caminho. Por isso Jesus pôde dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Muitos homens por aí dizem, eu falo a verdade. O que eu te falo é a verdade. Religiões pregam dizendo que a religião a qual ele serve é a verdade. Ele fala a verdade sobre essa religião. Mas Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a verdade. Ele nem pronunciou, eu falo a verdade, porque ele é a própria verdade. Não há desvio de caráter, de conduta, não há nada. Ele é o único. Ele é a verdade. Ele vai nos dizer que ele é a vida. Essa vida que vivemos sem Jesus, ela tem o seu tempo. Ele é a vida eterna. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 15, no versículo 1, ele vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Quando Jesus pronuncia esses eu sou, ele está dizendo ali as verdades do Evangelho. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, que aquele que está nele e não produz frutos, o pai vai lá e corta. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que existem videiras falsas. Quando ele diz que ele é o caminho, porque há caminhos que não levam a Deus. Que pessoas estão tomando outros caminhos, estão tomando outras direções. Mas é como se ele se levanta e fala, eu sou o caminho. E ele tendo dito essas palavras para os seus apóstolos, que ficaram atemorizados, ficaram sem entender o que estava acontecendo, ele vai tranquilizar o coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele vai dizer lá, não, coloca aí para mim, telão, versículo 1 de 14. No versículo 1 de João 14. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele já tinha, essa preparação final dos seus apóstolos, tinha deixado os corações dele meio perturbado. Eles estavam assim como atônicos, como é que isso vai acontecer? E Jesus fala, crede em mim, crede em Deus e crede em mim também. Quem é que poderia falar isso? Ah, você crê em Deus? Eu não posso chegar assim, ó, creio em Deus e creio em mim, eu não sou Deus. Mas Jesus podia falar, porque ele era Deus. E quando ele falava, creia em Deus, creia no meu Pai, e creiam em mim, né? Ele está ali falando a verdade. Continua aí para mim, telão, para a gente, no 14, por favor, deixa aí, para a gente ir seguindo. Versículo 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não te teria dito, vou preparar esse lugar. Jesus está tentando trazer a tranquilidade. Olha, não fica perturbado o teu coração. Na casa do meu pai
há muitas moradas. E eu vou lá preparar lugar para vocês, não só para os discípulos, mas para mim e para vocês também. Mediante a tantas notícias ruins que a gente tem ouvido, tantas coisas que têm acontecido, de repente nosso coração começa a se perturbar com tanta coisa ruim. Mas aquilo que Jesus tinha deixado para os seus discípulos é também para nós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Né? Ouvindo o pregador hoje, ele estava falando sobre a casa do meu Pai há muitas moradas. Ele dizia que parece que quando Jesus terminou a sua missão enquanto homem aqui na Terra, ele foi para lá e assumiu o cargo de construtor. Né? Vai construir, imagina como é que está a morada agora, esses anos todos lá, 2000 anos construindo morada. Mas não é isso, ele não foi construir nada. Porque ele diz que ele já está preparado desde a fundação do mundo. O seu lugar já está separado. O meu e o seu lugar já foi preparado. Versículo 3. No versículo 3, Jesus vai dizer: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí que a coisa começou a se complicar para os discípulos. Jesus vira e fala para eles assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Já imaginou? Quem aqui, às vezes, sai com a sua esposa ou com seu marido, com alguém, e você vai a um lugar e fala, olha só, quando você vem aqui, você entra aqui, é a rua direita, depois tu entra à esquerda, tu faz aquele até mapinha, fala, faz assim, faz assado, não é assim? A gente fala, faz assim. Aí você vai outra vez lá e fala, olha, estou voltando aqui naquele lugar, estou dirigindo, mas olha aqui, você entra aqui, você faz aqui, tal, tal, tal. Você faz isso umas 3, 4 vezes, depois a pessoa vai com você, pega o carro e você fala, vamos naquele lugar que eu te ensinei o caminho. Aí a pessoa fala assim, eu não sei lá não. Como é que é? Não é assim? Não é mais ou menos assim que a gente faz? Jesus fala, mas como é que pode? Vocês estão há 3 anos andando comigo e vocês me perguntam, se fosse hoje, acho que Tomé viraria para Jesus e falava assim para Jesus, Jesus, quando o senhor chegar lá, manda a localização, porque eu não sei chegar não. Só chegando lá, manda a localização que eu não vou errar o caminho. Jesus vem falando do reino de Deus, da justiça do reino de Deus. Lá atrás já se falava, em Isaías já falava de Jesus, já falava o que ele iria sofrer, o que ele iria passar. Jesus anda com os discípulos ensinando a todo tempo qual é o caminho. Mostrando para ele que não há desvio de conduta, que ele é a verdade. Que ele é a vida. E ele vai e pergunta para Jesus, Senhor, eu não sei qual é o caminho. Eu não sei como chegar. Será que a gente às vezes não passa por isso? De não saber qual é mesmo o caminho? Será que hoje, se te perguntassem qual caminho você está seguindo, você saberia dizer qual é o caminho? Quais verdades que você tem ouvido? De quem você tem ouvido a verdade? Porque aqui, ele vai dizer que a sua palavra, ela é a verdade. Aquilo que ele nos deixou como ensinamento. Continua para mim, telão. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para... No 6 ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ainda os discípulos perguntavam para ele qual era o caminho. De repente, possa ser que a gente se encontre como
o cego Bartimeu. A Bíblia nos relata que Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Bartimeu, ele tinha autorização para esmolar. Ele tinha uma capa ao qual ele tinha autorização pelo governo daquela época para esmolar. E Bartimeu, cego, ouviu um barulho e perguntou: o que está acontecendo? E falaram para ele: quem está passando aí é Jesus. E o que ele fez? Clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tentaram calar Bartimeu, não conseguiram. E Bartimeu teve a misericórdia de Jesus e restaurou a sua visão. Existem muitas pessoas que ficaram pelo caminho, que durante a trajetória ficaram cegos e ficaram pelo caminho. Alguém aqui conhece alguém assim? Algum amigo, alguém que pelo caminho ficou cego? O segredo é clamar pelo nome de Jesus. Não se calar. Talvez, como José e Maria, possa ser que aqui hoje haja alguém assim, pode ser que alguém que nos ouve pela internet tenha passado, ou está passando por essa situação, quando José e Maria eles levam seu filho, Jesus, para o censo, e não perceberam que Jesus não voltara com eles. Eles pegam um caminho, novamente aí o caminho, estão caminhando de volta, e Maria achando que José está com Jesus, né? E José achando que Maria que está com Jesus. Caminharam um dia, quando perceberam que Jesus não estava ali, né? Retornaram esse caminho de um dia e foram encontrar Jesus no templo ensinando. Talvez nessa nossa trajetória a gente tenha achado que estamos caminhando com Jesus, mas a gente já deixou Jesus para trás lá atrás. A gente continuou por um caminho que foi desviado. Foram desviados os nossos propósitos, o nosso caminho. E a gente está caminhando e achando que Jesus está ali. E Jesus ficou para trás. Temos que fazer que nem José e que nem Maria. Retorne ao caminho. Retorne e encontre o caminho. Porque Jesus ele disse: eu sou o quê? Eu sou o caminho. Então, quando eles dois retornam, eles retornam para encontrar quem? Encontrar o caminho. É isso que nós devemos fazer. Se você está passando por isso, se na sua vida você olhou para o lado, olhou para o outro e não está vendo mais Jesus, pode ser que a gente tenha deixado ele para trás já há muito tempo nessa nossa trajetória. Mas não é só isso. Eu não passei aqui para o telão. Continuando no capítulo 7, põe para mim, telão, do 14. Esqueci, eu não passei. No capítulo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês me conhecem e têm o visto. 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Imagina Jesus ouvir isso. Jesus fala: o Pai está em mim, eu estou no Pai. E Felipe fala assim: mostra-nos o Pai. Como assim? Você tem andado com o Pai há 3 anos e você está perguntando, está falando, mostra-nos o Pai. E Jesus continua no 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai?
Quem aqui? Eu já passei por isso, irmão. O que Felipe fala ali, a gente acha às vezes assim, como é que ele pode falar isso? Andou com Jesus. Quantas vezes você já falou, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Né? Senhor, se revela a mim. Você tem vindo aqui à igreja, o pastor Sandro tem pregado, o pastor José Carlos, o pastor Paulo, a pastora Sandra, os diáconos com oportunidade, pregando a palavra, te mostrando a verdade que é a palavra de Deus, e às vezes a gente se pergunta, Senhor, se revela a mim. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. O Senhor está se revelando a você essa noite. O Senhor está te mostrando que Ele é o caminho. O Senhor está nos falando que Ele é a vida. E muitas das vezes a gente fica questionando. A gente fica falando assim, não, mas se Deus viesse e falar comigo, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso que... Tipo aquela pessoa assim que pede oração para o pastor Paulo, quando termina, chega lá embaixo, pede para o pastor José Carlos, depois pede para o pastor Sandro. Quer dizer, a fé dele. A fé foi abalada. Ele, de repente, está cego. Ele não entendeu. Felipe não entendeu o que estava acontecendo com ele. Felipe não entendeu completamente quem andava com ele. Eu te pergunto, você sabe quem é que está andando contigo? Eu vi aqui o Paulo louvando aqui. Muitos podem achar que foi uma empolgação, mas não é empolgação não, é mover do Espírito. Não é não, Paulo? Sentir a presença do Todo-Poderoso. Quando você entra por essas portas, que é Ele que nos mostra o caminho, Ele que te mostrou o caminho dessa igreja, as portas dessa igreja foram abertas para você, Ele te mostra o caminho. Quando você entra por essas portas, para ouvir a palavra, para participar do culto, porque você não vem aqui assistir ao culto, amém? Você veio participar, você é participante. Você veio aqui para ouvir a voz dele, que vocês ouçam a voz do Senhor. Através dos louvores, através da palavra. E que no final dessa palavra, vocês saiam daqui, levando para casa, em mente, não o diácono Washington, não o pastor Paulo, mas que vocês saiam daqui levando Jesus para a sua casa. O Evangelho é Jesus. Toda a Bíblia é sobre Ele. Toda a palavra é sobre Ele. O céu, ele não teria nenhuma importância se Jesus não estivesse lá. De que adianta nós irmos para o céu se o nosso Salvador não estiver lá? De que adianta a vida eterna sem Jesus? Porque eu costumo dizer, vida eterna todos nós teremos. Todos nós, porque a Bíblia nos garante isso. Porque ela fala sobre o quê? Sobre o sofrimento eterno. E sobre a vida eterna com Jesus, que é o caminho que nos direciona para o caminho da vida eterna. Mas a vida verdadeira que só encontramos em Jesus. A vida que achamos no mundo, ela te traz alegrias momentâneas e passageiras. Hoje está até difícil de ter alegrias momentâneas, do jeito que a gente só ouve notícias ruins. Mas Jesus vem dizer para você, aqui como ele está falando no versículo 1, ele está falando assim, não se turbe o vosso coração. Talvez você possa estar aqui hoje, nessa noite, com o seu coração meio agitado, meio turbado. Irmão, isso é normal, isso acontece. Aconteceu comigo essa semana. O coração ficou agitado. Até botei no Face, alguns viram aí. Perdi minha carteira, estava nervoso. Mas Deus me trouxe uma paz, irmão. Me trouxe uma paz. Porque nada disso que eu vivo hoje aqui se compara ao que nós viveremos na eternidade. O que está reservado para você e para mim na eternidade é muito maior, nem se compara nem ao sofrimento, nem às perturbações que você possa estar sentindo nesse momento.
Ele manda te dizer, creia em Deus e creia em mim também. Ele tem poder para arrancar essa perturbação que está no seu coração. Tem, porque ele trouxe essas palavras para os discípulos. Uma palavra de refrigério. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Como quem diz para ele, os homens, os discípulos esperavam um reino, a implantação do reino terreno, que é uma coisa passageira, como a gente vê, tem pessoas, tem reinos que se estabeleceram aqui na terra, passageiros. Mas o reino de Deus, ele é eterno. A casa onde Ele nos está preparando morada, na eternidade, é real. Não é uma coisa de ficção que você ouviu na Bíblia e não sabe se vai acontecer ou não. Está preparada desde a fundação dos séculos. Você crê nisso? Na casa do Pai há morada para você. Já reservou lá, tia Rose? Está lá, ó, a minha chave da vitória. Entraremos pelos átrios do Senhor, louvando, todos numa só voz, glorificando o nome desse Deus, que em seu ministério terreno nos deixou essa palavra, para que sigamos, para que saibamos que teremos tribulações, teremos perturbações, enfrentaremos esses problemas, mas sairemos vencedores. Você pode dizer amém? Provérbios, já vou estar encerrando, irmão. Como é que aplicamos isso para a nossa vida? Como é que trazemos essa palavra para a aplicação da nossa vida? Jesus, ele é o caminho. Né? Por assim ser, ele vai nos mostrar que existem caminhos que são caminho errado. Provérbio 14, no versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Jesus está mostrando que tem caminhos que são caminhos de morte. Mas o caminho que é ele leva à vida. Em João, no capítulo 8, no versículo 32, ele vai dizer assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele afirma, eu sou a verdade, quando você aceita, que você entende que ele é a verdade, essa verdade te liberta da escravidão, do pecado, do erro e do engano. Ele te liberta das mentiras desse mundo. Porque sendo ele a verdade, existem outras mentiras embutidas em verdades de pessoas, de religiões. Porque ele vai afirmar no mesmo capítulo, no versículo 44, o seguinte. Põe aí para mim. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Se apegou a quem? Quem é a verdade? A verdade é Cristo, ele nunca se apegou a Deus. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando para os hebreus não estavam entendendo. Nós somos filhos de Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não procurariam me condenar. Né? E o que ele falava ali, Jesus estava falando a verdade, e ele falava mentira, porque ele fala assim, vocês são filhos do pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Jesus se mostra como a verdade e confronta a mentira. Nós temos que confrontar a mentira desse mundo com a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. E ele vai dizer também que ele é a vida. João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vocês creem nisso?
Essa pergunta não foi deixada só para aquela época, não. Vocês creem nisso? Que Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida? Que mesmo que morramos, não morreremos eternamente? Seremos ressuscitados para viver na glória junto com o Pai? Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Já estou terminando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a vocês nessa noite. Uma pergunta que pode mudar a sua vida. Eu não sei como que você entrou por essas portas. Tem muitos aqui que a palavra, ela vem para trazer confirmação que eu estou caminhando no lugar certo. Que o que Jesus tem falado ao meu coração, eu tenho a certeza que para onde Ele foi, eu irei também. Porque Ele me prometeu, eu retornarei, eu voltarei para resgatar o meu povo. Tem muitos que essa palavra ela entrou no teu coração, talvez aí você que está me ouvindo, essa noite de casa, possa estar se questionando, poxa, será que eu não sei verdadeiramente qual é o caminho? Washington, qual é o caminho? O caminho é Cristo. Siga os passos de Cristo. Se você está, eu não sei como você entrou, como eu falei, se você está afastado dos caminhos do Senhor, que é o caminho para a vida, é aquele que leva ao Pai, hoje Ele está te dando uma oportunidade de retornar ao caminho, de encontrar a verdade e viver uma vida plena na presença dEle. Tem alguém aqui que porventura esta noite tenha se desviado sem perceber do caminho do Senhor? Nós temos alguém? Não? Porventura você ouviu essa palavra. Se você em casa, você está ouvindo essa palavra e você levantou essa mão, nós vamos orar por você. E aquele que é o caminho estará contigo. Porque Ele nos prometeu que estaria conosco por toda a nossa vida, até a consumação do céu. Mas se porventura você em casa ou aqui ouviu essa palavra, ainda não teve esse encontro, ainda não recebeu esse caminho, aonde você estiver aí, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero te apresentar o nosso único e suficiente Salvador. Amém. A minha oração nessa noite é que quando você for embora, vá pelo caminho. Amanhã, quando você acordar pela manhã para ir trabalhar, para onde você for, vá pelo caminho. Fale sempre a verdade, porque o nosso Deus, Ele é a própria verdade. E viva uma vida plena em Jesus, porque só existe vida plena em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aonde está o Pai? O Pai está no céu, na eternidade. E agora, Jesus está à destra dele. Ele vai dizer depois assim, olha, tudo que pedires ao Pai, em meu nome eu vou lhe ter atendido. Isso não é para a gente pedir, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Ele está falando das suas obras. E é por isso que esta noite eu peço a Ele, Senhor, sobre a Tua palavra que diz que tudo que pedimos a Ti, em Teu nome, o Senhor realizaria. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor traga conforto ao coração, que o Senhor possa mostrar o caminho a esses que estão desviados do caminho, que o Senhor possa se revelar a esses que ainda não conhecem o caminho,
para que eles vejam a verdade que há em Ti, na Tua palavra, e vivam uma vida eterna em Ti, Senhor. Esta é a minha oração nessa noite, Senhor. E que Teus servos, aqueles que já Te conhecem, que trilham o Teu caminho, possam sair daqui andando por esse caminho, que fale desse caminho, que ensine esse caminho a outras pessoas, porque tem pessoas sedentas de conhecer esse caminho, de conhecer a verdade. E você é o mensageiro deste caminho. Nós somos o mensageiro desse caminho, que proclamamos o reino de Deus. Não um reino terreno, perecível, mas um reino eterno no céu. Para a honra, para a glória, para louvor do nome do nosso Deus. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Que vocês possam hoje receber de Deus o melhor para as suas vidas. Em nome de Jesus.